My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, a história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias nesta dispensação é esplendorosa, com experiências divinas que demonstram como o Senhor guiou sua Igreja. Há uma década em nossa história, no entanto, que se destaca de forma surpreendente acima de qualquer outra, a década de 1820 a 1830. Começando com a experiência do profeta Joseph Smith no Bosque Sagrado, na primavera de 1820, quando ele viu Deus, o Pai, e Jesus Cristo, e seguindo até 6 de outubro de 1830, essa década é diferente de qualquer outra. Pense nesses eventos marcantes. O jovem profeta conversou com o anjo Moroni, traduziu as placas de ouro e publicou o livro de Mórmon. Foi por meio dele que os sacerdócios aarônico e de Melquisedeque foram restaurados. E então ele organizou a igreja. Oliver Cowdery descreveu bem essa época. Esses foram dias inovidáveis. Eventos milagrosos continuam ocorrendo até hoje. Me permitam ser tão ousado a ponto de sugerir que este ano marca o início de uma década que pode se revelar tão significativa quanto qualquer outra, desde aquela década incomparável da fundação da Igreja há 2 séculos. Vou explicar o motivo. Entre agora, 2024 e 2034, vivenciaremos eventos importantes que vão resultar em oportunidades extraordinárias de servirmos, de nos unirmos a membros e amigos e de apresentarmos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias a mais pessoas do que nunca. Acabamos de testemunhar um momento verdadeiramente histórico ao celebrarmos com dezenas de milhões de pessoas o 100º aniversário do presidente Russell M. Nelson. Ao relatar o aniversário do presidente Nelson, a Newsweek escreveu uma manchete que dizia: "O líder religioso mais velho do mundo completa 100 anos. Eles então listaram os 10 líderes religiosos mais idosos do mundo, com o presidente Nelson em primeiro lugar em uma lista que incluía o Papa Francisco e o Dalai Lama. A seguinte declaração de um artigo do New York Times representa a essência de boa parte da cobertura internacional. Em um ciclo eleitoral presidencial que provocou uma reflexão profunda sobre o envelhecimento e liderança, o marco do Sr. Nelson sugere que, pelo menos em sua igreja, um aniversário de 3 dígitos não gera muita preocupação. Ele continua sendo uma figura popular entre os membros da igreja que vê em seu presidente não apenas como um executivo, mas como um profeta, vidente e revelador. Somos muito gratos pelo aniversário marcante do presidente Nelson, que nos deu a oportunidade de apresentar um profeta de Deus a uma audiência global. Uma celebração inovidável. No início da primavera no hemisfério norte, foi inaugurada uma área reformada na Praça do Templo em que são exibidas bandeiras internacionais, que representam países onde a igreja é reconhecida. A entrada da praça é marcada por um monumento de granito com estas palavras proféticas: "E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações." Certamente os eventos monumentais que vão ocorrer durante os próximos 10 anos constituem uma manifestação de que esta profecia de Isaías está sendo cumprida. Contemplem o número sem precedentes de visitações públicas e dedicações de templos que estão planejadas para ocorrer na próxima década. Com um potencial de 164 templos e com outros ainda por vir. Imaginem dezenas de milhões de pessoas, incluindo vocês e seus amigos, entrando em uma casa do Senhor. O centro simbólico desses eventos será a rededicação do Templo de Salt Lake e as atividades associadas a ela. Esses certamente serão dias inovidáveis. O ano de 2030 vai trazer oportunidades em todo o mundo para comemorarmos o bicentenário da organização da Igreja. Embora seja muito cedo para dizer como a igreja reconhecerá esse marco, ele certamente vai nos permitir convidar familiares, amigos, colegas e pessoas ilustres para vir e ver e entender melhor o poderoso impacto que isso tem na vida dos membros da igreja.
thousands of dignitaries Em visited 2034, milhares de personalidades, visitantes e atletas do mundo todo lotarão as ruas de Salt Lake City, palco dos Jogos Olímpicos de Inverno. Talvez não haja maior demonstração de união mundial do que a que é representada nos Jogos Olímpicos. Os olhos do mundo estarão voltados para a igreja e seus membros, proporcionando uma infinidade de oportunidades para se voluntariar, servir e compartilhar boas novas por meio de atos de bondade. Um evento inolvidável. Esses próximos momentos vão proporcionar aos membros da igreja em todos os lugares mais oportunidades de compartilhar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo por meio de palavras e ações. Uma década inolvidável. Em uma reunião realizada poucas semanas antes do seu aniversário, o presidente Nelson compartilhou o motivo pelo qual ele aprecia a frase boas novas. À primeira vista, ele observou a frase e soa como alegria e felicidade. Mas a expressão boas novas transmite muito mais do que isso. Ele explicou que essa frase vem da palavra grega original evangelion, que significa literalmente boas novas, ou evangelho. Felicidade e alegria nesta vida e na próxima estão sempre ligadas ao Evangelho de Jesus Cristo. Assim, a frase boas novas captura esse duplo significado de uma forma maravilhosa. Os homens e as mulheres existem para que tenham alegria. O Pai Celestial providenciou o plano de felicidade que possibilita a alegria através de suas bênçãos. Isso inclui viver em sua presença eternamente como família. A expiação de Jesus Cristo é o ponto central do plano de Deus. Para receber a vida eterna, temos que nos achegar a Jesus Cristo. Ao fazermos isso e ajudarmos outras pessoas a fazer o mesmo, participamos do trabalho de salvação e exaltação de Deus. Essa mensagem de boas novas do Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem mais importante da Terra. E é aí que entram os jovens e os jovens adultos da igreja. Embora esta próxima década possa estar repleta de dias inovidáveis para todos os membros da igreja, isso pode ser particularmente verdade para a nova geração. Vocês estão aqui na Terra agora porque foram selecionados para estar aqui agora. Vocês têm a força e a capacidade de serem discípulos de Cristo de uma forma sem precedentes. O presidente George K. Cannon ensinou: Deus reservou para esta geração espíritos que têm coragem e determinação para enfrentar o mundo e todos os poderes visíveis e invisíveis do maligno e estabelecer e edificar a Sião de nosso Deus sem medo das consequências. Com esse objetivo, gostaria de falar com vocês da nova geração, para convidá-los a imaginar como esta próxima década vai ser emocionante e inovidável para vocês. Também ofereço palavras simples de conselho e encorajamento que podem fortalecer vocês durante a próxima década. Como muitos de vocês, tenho um smartphone, que de vez em quando e sem qualquer aviso, reúne uma série de fotos mostrando o que eu estava fazendo em um determinado dia. É sempre surpreendente ver o quanto as coisas mudaram para mim e minha família em apenas alguns anos. Imaginem as fotos que seu telefone vai exibir daqui a 10 anos. Vocês podem se imaginar se formando no ensino médio ou na faculdade, recebendo sua investidura, indo para a missão, se casando e tendo seu primeiro filho. Para vocês, pessoalmente, esta vai ser uma década inolvidável. Mas ela vai ser duplamente melhor se vocês se esforçarem ativamente para se tornarem uma luz para o mundo de como as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo podem enriquecer e melhorar não apenas sua vida, mas também a de sua família, de seus amigos e seguidores nas redes sociais. Vocês podem estar se perguntando como fazer isso. Os profetas de Deus nos ensinaram que isso é feito através de 4 atividades simples, chamadas de responsabilidades divinamente atribuídas. Primeira, viver o Evangelho de Jesus Cristo. Segunda, cuidar dos necessitados. Terceira, convidar todos a receber o Evangelho. E quarta, unir as famílias pela eternidade. Surpreendentemente, cada uma delas pode ser feita das maneiras mais espontâneas e naturais possíveis. Eu lhes prometo que esta será uma década inovidável para vocês.
Se vocês abraçarem essas 4 responsabilidades divinamente atribuídas, vamos considerar o que isso pode implicar. Primeiro, viver o Evangelho de Jesus Cristo. Estudem as palavras dos profetas e aprendam a amar seu Pai Celestial. Voltem seu coração para Ele e se esforcem para andar em seu caminho. Sejam elevados pela confiança nos convênios, descrita pelo Elder Soares. Essa confiança resulta do ato de fazer convênios de seguir Jesus Cristo, sabendo que o Salvador, por sua vez, vai fortalecer e apoiar vocês. Demonstrem a seus amigos a alegria que vocês sentem por viver o Evangelho e vocês vão ser a melhor mensagem do Evangelho que eles vão receber. Segundo, ter compaixão para cuidar dos necessitados. Sua geração é extraordinariamente atenciosa com os menos afortunados. Sempre que um desastre acontece, os membros da igreja correm para ajudar a limpar os escombros e consolar os aflitos. Me parece que a maioria que veste camisetas com a inscrição Mãos que Ajudam são adolescentes e jovens de 20 e poucos anos. Os membros da igreja fazem convênio de carregar os fardos uns dos outros e consolar os que necessitam de consolo. Ao fazer isso, cumprimos a lei de Cristo. Evan, um menino do ensino fundamental, decidiu passar as férias de verão da escola coletando ingredientes para sanduíches de pasta de amendoim e geleia, para doar ao banco de alimentos local. Ele encontrou esse projeto no site Servir Agora. O jovem Evan convocou todos os seus colegas de classe da escola para ajudar a coletar mais de 700 potes de geleia. Mostrem às pessoas a quem vocês servem que sua preocupação por elas está enraizada no seu amor a Deus e no seu desejo de tratar o próximo como a si mesmo. Terceiro, convidar todos a receber o Evangelho. Este ano abrimos 36 novas missões no mundo todo para acomodar todos aqueles que desejam servir uma missão de tempo integral. Numa época em que muitos jovens estão abandonando completamente a atividade religiosa formal, isso é notável. E demonstra a natureza magnífica do seu testemunho. Quer vocês estejam servindo em tempo integral ou não, por favor, percebam sua imensa capacidade de influenciar seus colegas ao amar, compartilhar e convidá-los a examinar o Evangelho de Jesus Cristo. Quarto, unir as famílias pela eternidade. Ao visitar templos ao redor do mundo, fico maravilhado com as multidões de jovens esperando no batistério e com um número cada vez maior de jovens adultos servindo como oficiantes. Pouco tempo atrás, um grupo de mais de 600 jovens da Escócia e da Irlanda viajou para o templo de Preston, Inglaterra, e realizou mais de 4.000 ordenanças. E muitas delas eram por seus antepassados falecidos. Eu os exorto a se envolver na história da família, a passar tempo no templo e a se preparar cuidadosamente para ser o tipo de homem ou mulher pronto para se casar com uma companheira ou um companheiro igualmente digno no templo. Desenvolvam um padrão em sua vida agora para tornar o templo uma parte regular de sua vida. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos jovens amigos, provavelmente haverá dificuldades para cada um de nós nos dias que estão por vir. Entretanto, ao entrarmos nesta próxima década de momentos sem precedentes, que possamos compartilhar boas novas através de atividades simples de viver, cuidar, convidar e unir. Quando fizermos isso, o Senhor vai nos abençoar com experiências inovidáveis. Testifico que aqueles que se aproximam do Senhor com coração sincero e real intenção, aqueles que têm o nome do Salvador em seus lábios e o Espírito Santo em sua alma, aqueles que embarcam nesta grande e gloriosa peregrinação, vão descobrir e vão vivenciar abundantes bênçãos celestiais e vão receber um testemunho de que Deus ouve vocês, conhece vocês e ama vocês. Vocês vão vivenciar dias inovidáveis. Em nome de Jesus Cristo. Amém.